Boa tarde a todos, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor do Instituto IMEPAC e hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre coagulação sanguínea. Bem, é interessante a gente lembrar que normalmente a coagulação ela se inicia em aproximadamente 20 segundos após uma lesão ocorrer no vaso sanguíneo. E essa coagulação ela vai ser dividida em duas partes basicamente. O que a gente chama de hemostasia primária e hemostasia secundária. Bem, a gente vai discutir isso levando em consideração fatores, principalmente fatores bioquímicos, para a gente entender como é que acontece o processo de coagulação sanguínea. E a gente vai finalizar com duas coisas. Primeiro, a gente vai visualizar em real a formação de um trombo, que é uma coisa não muito bacana, né, que acontece. E depois, sobre um artigo de revisão, na verdade, um artigo de atualização produzido pela Universidade Federal de Minas Gerais, que é um artigo bem bacanezinha que eu vou deixar disponível para vocês. Então a gente vai começar? Vamos embora. Olha só, toda vez que a gente pensa então em coagulação sanguínea, a gente tem que lembrar de algumas coisas que são de fundamental importância. A primeira é relembrar de um vaso sanguíneo. Todo mundo sabe que o vaso sanguíneo ele é constituído de 3 túnicas. Isso se a gente pensar tanto em vasos sanguíneos arteriais ou vasos sanguíneos venosos. As túnicas são túnica média, para fora a túnica adventícia e para dentro a túnica íntima. O que você está visualizando nessa imagem é uma foto, né, tirada de microscopia óptica, onde a gente está visualizando um vaso sanguíneo e dentro desse vaso sanguíneo a gente está visualizando os glóbulos vermelhos, conhecidos como eritrócitos. Vale destacar aqui que, além dos eritrócitos, os glóbulos vermelhos, existem também os glóbulos brancos e as plaquetas, né, que estão dissolvidas aí no nosso plasma sanguíneo. Entenda dissolvida entre aspas, né? Eu estou falando dissolvida simplesmente porque a gente não consegue visualizar ela aqui nesse aumento. Tá. Uma outra coisa importante que a gente tem que visualizar ao observar essa figura é essa camada, esse epitélio de células simples pavimentoso, que é justamente o nosso endotélio. E é quando este endotélio se rompe que há o extravasamento tanto da parte líquida quanto da parte sólida do sangue. E quando a gente pensa na parte líquida, claro, a gente está pensando no plasma sanguíneo. E quando a gente pensa na parte sólida, a gente está pensando nas células, tanto os glóbulos brancos quanto os glóbulos vermelhos. Bem, essa outra imagem que você está visualizando é um processo de extensão sanguínea. E para que serve esse processo de extensão sanguínea? Esse processo serve para a gente avaliar quais são as células presentes dentro do nosso sangue. E aí é interessante a gente observar algumas coisas quando a gente pensa no nosso sangue. Primeiro, são as células provenientes dos nossos progenitores mieloides. E aí você consegue visualizar 3 grupos celulares. O primeiro grupo são os neutrófilos, o segundo grupo, os eosinófilos, e o terceiro grupo, os basófilos. Todas essas células são leucócitos, ou seja, glóbulos brancos pertencentes ao nosso sistema imunológico. Além destas células, nós temos as células cujo progenitor são os linfóides. E aí a gente vai ter 2 grandes grupos. Os linfócitos, que é chamado de linfócito T, e o linfócito B. E esse último grupo aqui, os monócitos, na verdade, também são células mieloides. Qual a diferença destas 3 células para essas 2 células? É que nessas 3 células, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, nós falamos que são células classificadas como granulócitos. Claro, porque apresenta diferentes grânulos no seu citoplasma. Já essas outras 2 células são classificadas como agranulócitos, justamente porque não apresenta nenhum tipo de grânulo no seu citoplasma. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, que é coagulação? Na verdade, eu quero destacar para vocês essas setinhas em azul. Essa setinha em azul ela vai mostrar para a gente o ponto-chave ou o ponto inicial
para o início da coagulação sanguínea, que são as plaquetas. E quando a gente pensa nas plaquetas, elas também podem ser chamadas de trombócitos. E o que são elas? As plaquetas simplesmente são componentes do sangue, cuja função é de parar o sangramento aglomerando-se na forma de coágulo. E elas são derivadas de uma estrutura, né, chamada de megacariócitos. Elas são células anucleadas, ou seja, elas são desprovidas de núcleo, né, e elas medem de aproximadamente 1,5 a 3 micrômetros de diâmetro. Tudo bem? Essa outra foto é plaquetas vistas em um microscópio eletrônico. E aqui a gente consegue visualizar duas coisas que são muito bacanas. A primeira coisa é justamente a forma das plaquetas. Porque aqui a gente consegue visualizar duas formas diferentes. E quando as plaquetas mudam a sua conformação, nós falamos que essas plaquetas elas são ativadas. E como que essas plaquetas elas são ativadas? Essas plaquetas são ativadas por dois métodos, basicamente. Primeiro pode ser por cargas negativas existentes no ambiente. E a segunda, por um fator. Um importante fator de coagulação encontrada no colágeno subendotelial, que é o que a gente chama de fator de von Willebrand. E a gente vai discutir isso com um pouquinho mais de detalhe agora mesmo. Tudo bem? Bem, como eu estava dizendo anteriormente, é importante a gente destacar, então, quando a gente pensa em coagulação, em dois processos. O que a gente chama de hemostasia primária e, claro, se existe a primária, a gente vai visualizar também a hemostasia secundária. Bem, a hemostasia primária, ela acontece a partir da ativação de plaquetas, porque as plaquetas elas formarão imediatamente após o processo de lesão vascular um tampão plaquetário no local da lesão. Esse tampão plaquetário, ele vai ser estimulado a partir dos fatores de von Willebrand. Além disso, você vai perceber também que outros três fatores serão importantes nesse processo de agregação plaquetária. Vamos visualizar isso com um pouquinho de detalhe, então. Esse videozinho, ele vai mostrar pra gente exatamente esse processo, ó. E eu vou parando pra gente discuti-lo um pouquinho. O que você está visualizando, então, é um processo de rompimento dos nossos vasos sanguíneos. O que está lá em vermelhinho são os glóbulos vermelhos, e isso aqui, em branquinho, é a nossa plaqueta. Bem, perceba que a partir da lesão do endotélio, tanto o plasma quanto glóbulos vermelhos e, claro, glóbulos brancos, vão sair do endotélio. O que vai acontecer? Quando existe a lesão, esse componente subendotelial, que na maioria das vezes é formado também por proteínas de colágeno, vão ativar as plaquetas. E o que ativa as plaquetas nesse processo? Perceba que existem algumas proteínas, que são os sinalizadores de von Willebrand. E aí, esses sinalizadores, eles vão se acoplar a receptores específicos, fazendo então com que as plaquetas elas mudem a sua conformação. Quando isso acontece, e aqui eu paro novamente, o que a gente consegue perceber é a ativação plaquetária. Quando a plaqueta ela muda de conformação, na verdade está acontecendo um sinal intracelular para que ela comece a liberar mediadores bioquímicos. Esses mediadores bioquímicos irão fazer com que outras plaquetas também sejam atraídas para esse local de lesão, bem como, claro, outras plaquetas que estão passando neste local e, porventura, se encontre com essa lesão, também vai acontecer o mesmo processo. Vai ser ativado a partir dos fatores de von Willebrand e vão mudar a sua morfologia, liberando, então, alguns mediadores bioquímicos. Dentre esses mediadores bioquímicos, nós vamos perceber um muito importante,
e que está representado com essas bolinhas amarelas, e nesse caso aqui é o ADP, ou seja, a adenosina difosfato. Esse ADP, essa adenosina difosfato, ela vai estimular um receptor específico. E esse receptor, a gente vai discutir ele agora mesmo com mais detalhe, vai permitir o processo de agregação plaquetária. Então, o que você está vendo na imagem é justamente isso, né? A adenosina difosfato estimulando o processo de agregação plaquetária e a mudança de morfologia. Um outro fator é justamente o tromboxano A2. E esse tromboxano A2 é o que você está vendo aí em marronzinho na imagem. Eu vou parar o vídeo mais uma vez. Então, olha só, aqui está o tromboxano A2, né, o esquema do tromboxano A2. Aqui está o seu receptor. E aqui, uma outra proteína, né, uma outra proteína transmembrânica que vai auxiliar no processo de agregação plaquetária. O que a gente vai entender agora mesmo é como que esse tromboxano A2 ele ativa essa proteína, o nome dela, etc. Tudo bem? Mas tá aí, olha só, ela se ligando ao fibrinogênio para que exista então um processo de agregação plaquetária. Essas plaquetas, na homeostasia primária, formam o que você entende, o que você está visualizando como trombo branco, junto, claro, com a trombina. Vamos entender então como que está acontecendo esse processo de ativação da plaqueta via tromboxano. Bem, essa figura que a gente está visualizando aí é justamente o interior de uma plaqueta, entendendo todo o aspecto bioquímico para que exista a ativação deste receptor. Tudo bem? Aqui a gente tem então o tromboxano A2. Esse tromboxano A2 se liga no seu receptor. Esse receptor acoplado à proteína G. Essa proteína G ela tem 3 subunidades, a subunidade alfa, a beta e a gama. E quando essa proteína G ela é ativada pelo GTP, a subunidade alfa se desloca pela membrana plasmática e ativa, neste caso, a fosfolipase C. O que a fosfolipase C vai fazer? Ela vai pegar o PIP2, que é o fosfatidil inositol difosfato, e quebrar esse PIP2 em diacilglicerol e inositol trifosfato. O inositol trifosfato, ele é intracelular, ele age então no retículo endoplasmático fazendo a liberação de cálcio do retículo. Já o diacilglicerol ativa a proteína quinase C, que por sua vez ativa a fosfolipase A2, e a fosfolipase A2 vai ativar o GP2B3A, Esse GP2B3A é justamente a proteína transmembrânica que vai se ligar ao fibrinogênio, permitindo o processo, então, de agregação plaquetária. Perceba o que a gente visualizou foi que, a partir do tromboxano A2, existe, então, uma cascata de reação para ativar a proteína GP2B3A, e essa proteína GP2B3A, junto com o fibrinogênio, permite o processo de agregação plaquetária. Quando a gente pensa agora no processo de homeostasia secundária, esse processo ele tem duas vias. A via intrínseca e a via extrínseca. A diferença entre a via intrínseca e a via extrínseca é que na intrínseca a gente obrigatoriamente precisa de cargas negativas para que se inicie o processo. E na via extrínseca, a gente não precisa dessas cargas negativas. Na verdade, a gente precisa de um fator tecidual, que é uma proteína expressa na membrana plasmática das células que estão em volta do local de lesão, né, do vaso sanguíneo. Além disso, a via intrínseca ela vai permitir a formação do complexo protrombinase, enquanto que a via extrínseca, além do complexo protrombinase, existe também a formação do complexo tenase. Estes complexos permitirão com que exista a formação da teia, entre aspas, de fibrinogênio. Tudo bem? De fibrina. E é isso que a gente vai visualizar passo a passo. Então a gente vai começar primeiro com a via intrínseca e depois a gente visualiza a via extrínseca. Bem, esse videozinho ele vai dar a ideia exata de como que tudo isso está acontecendo. Então perceba que a gente
tem o processo de lesão. O que você está visualizando é a homeostasia primária, ou seja, o processo de agregação plaquetária, né, junto com o ADP, tromboxana 2, etc. Você está visualizando que existe mudança na morfologia das plaquetas e, além disso, existe também agora a homeostasia secundária, onde vários fatores de coagulação, que é o fator 1 até o fator 13, irão ser ativados, e esse azinho que aparece na imagem significa justamente que os fatores estão sendo ativados para formar um complexo. Então, perceba que o fator 7A ativa o fator 11, que ativa o fator 9, o fator 9 junto com o fator 8 e o fator 10 está formando um complexo. Tudo bem? E é isso que a gente vai entender agora com um pouquinho mais de detalhe, visualizando num outro processo. Bem, na via intrínseca, então, como eu havia falado, para que ela aconteça, existirá obrigatoriamente a presença de cargas negativas. Então está lá, por exemplo, no nosso tecido subendotelial, existe o colágeno, e nesse colágeno tem a presença de cargas negativas, acompanha aí pela setinha, né? E o que essas cargas negativas irão fazer? Elas vão ativar proteínas da cascata de coagulação. Uma primeira proteína, tá aí, é a calicreína. Uma segunda proteína é justamente a proteína cininogênia. Além delas, o fator de transcrição 11, né? E o fator de transcrição 12 vão, junto com a calicreína e cininogênio, formar um complexo, fazendo com que mais calicreína, na presença do íon cálcio, ative outras proteínas, outros fatores de coagulação, como, por exemplo, o fator 10. Desculpa, o fator 9, transformando ele em 9A. O que esse fator 9A vai fazer? Ativa o fator 8. O fator 8, por sua vez, ativado, ele ativa o fator 10. Esse fator 10, junto com o fator 5 ativado, vai formar o nosso complexo que a gente entende que é o complexo protrombinase. Perceba que para que tudo isso aconteça, o íon cálcio ele é fundamental. Então perceba que existiu uma via de sinalização, uma cascata de coagulação para que existisse a formação do complexo protrombinase. Quando a gente pega a via extrínseca, nós não precisamos mais, nesse processo, das cargas negativas. Agora, a gente vai precisar, como está observado aí na imagem, isso que está em azulzinho, essa proteína transmembrânica, que é um fator tecidual. Esse fator tecidual está expresso em todas as células, as membranas plasmáticas das células que estão ali ao redor da lesão. O que esse fator tecidual ele vai fazer? Ele vai ativar o fator 7, e aí é o que a gente está visualizando, é o fator 7A. Esse fator 7A, por sua vez, também na presença do íon cálcio, vai ativar o fator 10, em fator 10 ativado, e em fator 9, em fator 9 ativado. Bem, o fator 10 ativado com o fator 5 ativado vai formar, como a gente percebeu agora mesmo, o complexo protrombinase. Esse complexo protrombinase ativa a trombina, que é o que a gente chama de fator 2. Bem, além disso, o fator 9 ativado, ele vai, junto com a trombina, ele vai ativar o fator 8, e aí, na presença do íon cálcio, a gente vai ter um novo complexo, que é o complexo tenase. Perceba, então, que a gente está visualizando dois complexos. Tanto o complexo protrombinase e o complexo tenase. Na verdade, se você percebeu, nós estamos aumentando o processo de sinalização, né? A gente está, então, estimulando com que novos complexos sejam formados a partir da ativação da trombina. Essa trombina também vai ativar um outro fator, que é o fator 11, fazendo com que esse fator 11 seja o fator 11 ativado. Esse fator 11 ativa o fator 10, ativa o fator 8A,
Ou seja, nós estamos tendo um processo de amplificação de sinal. Beleza? Além disso, é interessante a gente perceber o seguinte: para que serve essa trombina? Bem, você percebeu que essa trombina ela vai ser formada a partir do complexo protrombinase, não é isso? Ou seja, o fator 10A com o fator 5A na presença do íon cálcio vai fazer com que a protrombina se transforme na trombina. Essa trombina agora ela vai fazer com que os fibrinogênios, as proteínas de fibrina, sejam clivadas para formar então um filamento. Além disso, essa trombina ela vai ativar o fator 13, e aí a gente agora tem o fator 13 ativado, e esse fator 13 vai fazer com que esses filamentos de fibrina se formem pontes cruzadas para ter então um coágulo perfeito. Tudo bem? E é isso que a gente consegue visualizar aí nesse videozinho, só para você perceber. Então essa trombina, ela vai fazer com que exista a interação dos monômeros para que exista um filamento de fibrinogênio e aí o coágulo realmente sendo formado e estancando então o sangue que está saindo daquele endotélio. Bem, por fim, a gente vai visualizar agora uma visão real de um trombo. Dá uma olhadinha nesse videozinho, olha que bacana que é isso. A gente está percebendo então o sangue, no seu leito e a formação de um trombo aqui, perceba, no meio da imagem. E perceba que o fluxo sanguíneo é interrompido. E olha a velocidade que esse trombo está sendo formado. Então aí está tendo agregação plaquetária, os fatores de coagulação estão totalmente, nesse caso, desregulados para que exista a formação desse trombo. E aí a pressão está tão grande desse sangue que, neste caso, a gente consegue visualizar o rompimento desse trombo e o fluxo sanguíneo voltando aí no seu leito normal, na sua pressão normal. Mas perceba que a formação de um trombo, então, não é uma coisa muito bacana em algumas vezes, Aliás, na grande maioria das vezes. Mas é interessante a gente visualizar esse filme para você perceber a velocidade que existe a formação desse trombo. E agora a gente finaliza o seguinte, eu vou deixar para vocês, então, aí na descrição do nosso vídeo, aí tudo bonitinho, um artigo. Esse artigo ele foi produzido em 2010 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é um artigo bem bacana, é um artigo de atualização. E ele fala sobre o novo modelo de cascata de coagulação baseado nas superfícies celulares e suas implicações. Então, o que ele vai fazer, na verdade? Ele vai unir tanto a via intrínseca quanto a extrínseca numa única via. Tudo bem? E isso vai mostrar para a gente e vai conseguir solucionar um monte de problemas que, teoricamente, a gente não conseguia solucionar por divergências de informações. E esse artigo, essa atualização, ela vai deixar isso bem bacana para a gente. Eu não vou trabalhar sobre esse artigo agora. Se alguém quiser discutir depois, é só procurar a gente aí no intervalo das aulas. Mas eu vou deixar esse artigo para que você leia, para que você entenda um pouquinho mais sobre esse processo de coagulação e como a via intrínseca se comunica com a via extrínseca de forma bastante singular, formando uma única via nesse processo de coagulação sanguínea. Tudo bem? Espero que tenham gostado, acho que essa realmente era a ideia. Muito obrigado, qualquer coisa procura a gente aí nos intervalos e a gente discute um pouquinho mais, tá bom? Grande abraço.